Rapaz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje é o relatório gerencial do fundo imobiliário queridinho do mercado, MXRF11, referente a agosto. Então aqui já tem um puxão de orelha na gestora. Tá atrasado, né? Já tem fundo imobiliário aí soltando relatório gerencial de setembro. O vídeo que saiu ontem é de setembro. Se você ainda não viu, depois desse vídeo, dá uma passada lá e vê lá. Que é o relatório gerencial do BTLG. Então vamos para suas principais informações. Tá deixando a desejar em XP. Com esse relatório gerencial atrasado aí. O destaque do mês, ele teve um rendimento distribuído de 10 centavos. Isso deu um yield mensal de 1,04% e um yield anualizado de 13,21%. Vamos para o seu objetivo, o Max Renda FI, o famoso MXRF11, tem como objetivo oferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliários, tais como CRI, debênture, LCI, LH e cotas de FIIs e ativos imobiliários. O fundo teve início em abril de 2012, então é um fundo com mais de 13 anos na bolsa, então é um fundo provado já, não é à toa que tem mais de 1 milhão de cotistas. Seu gestor é a XP e seu administrador BTG. Tem a taxa de administração de 0,90% ao ano e um patrimônio líquido de 4 bilhões, cerca de R$ 9,49 por cota. Seu número de cotistas, mais de 1 milhão e 300. E aqui, ele só trouxe o patrimônio líquido. Vamos ver quanto que está no dia que eu estou gravando esse vídeo, cota mercado. Gravando esse vídeo, ele fechou com a cotação de R$ 9,52. Isso dá um dividend yield de 12% ao ano. Ele está com PVP de 1,01, então tá levemente acima do seu patrimônio líquido. Ele tem a liquidez diária de 11 milhões, hiper mega bem em quesito de liquidez. Ele tem a variação dos últimos 12 meses de 11% positivo. Vamos voltar para o seu relatório gerencial. Mas antes de nós voltarmos para o relatório gerencial, eu venho pedir sua ajuda. Estou com uma meta, chegar a 5 mil inscritos até o final do ano. Então se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, se você ainda não deixou, manda para seu amigo e parente que possa conhecer o canal. E deixa um comentário aí, uma sugestão de vídeo, uma crítica construtiva, ou até mesmo um elogio, se o vídeo merecer. Lembrando que sempre com educação. Vamos voltar para o vídeo, para o relatório. E vamos para os comentários do gestor. Aqui ele fala sobre o IFIX e aqui ele começa a falar sobre o fundo. O Max Renda segue consolidando sua posição como o FII com a maior base de cotistas do Brasil, ultrapassando 1,3 milhões de investidores. A estratégia do fundo busca alocar cerca de 80% do patrimônio líquido em CRIs. Até 20% do patrimônio líquido pode ser alocado em permutas financeiras. Já em relação ao seu book de CRIs, a gestão adquiriu 2 CRIs no mercado primário. No book de permutas financeiras não foi realizados novos aportes e no book de FIIs não ocorreram movimentações relevantes no período. Os rendimentos auferidos segundo o regime de caixa foram de 9 centavos e 66 por cota, ou 42 milhões. Que ele destaca a quantidade que cada book teve. Isso daqui nós vamos ver na DRE. O fundo possui uma reserva acumulada de correção monetária da ordem de 28 milhões, cerca de 6 centavos por cota. Isso daqui vai ser muito importante, 6 centavos por cota, porque lá na DRE vamos ver um pequeno detalhe. No regime de caixa, os rendimentos são distribuídos quando efetivamente transitados no caixa do fundo. Aqui ele explica como é que funciona o regime de caixa. Aqui são seus últimos eventos, que é os 10 centavos que ele distribuiu no dia 12/9. E ele já anunciou também 10 centavos no último dia útil de setembro. Quem fala quantos que representou no cota do fechamento do mês, estava R$ 9,62. Esses 10 centavos foi equivalente a 89,29% do CDI no período já livre de imposto. Então é o CDI líquido, tá? Aqui a famosa DRE do fundo é uma DRE simples. Ele tem cerca de 46 milhões com receitas. Desses 33 milhões foi com CRI.
5 milhões com fundo imobiliário e 5 milhões,9 com permuta financeira. Aqui o caixa dele rendeu 966 mil e ele teve 3 milhões de despesas, sendo todas despesas operacionais, dando resultado de 42 milhões e 800 e ele distribuiu 43 milhões e 700, cerca de 10 centavos por cota. Então, como podemos ver aqui, ele teve um resultado menor do que o distribuído, quase 1 milhão a menos de resultado. Vamos dar uma olhada aqui em 2025 inteiro, inteiro até o mês desse relatório. Ele teve um resultado distribuído um pouco maior do que o resultado do fundo. Então, ele está tendo que usar reserva. Se for ver aqui em todas as colunas, o dividendo foi maior do que o resultado do fundo. Então, esse aqui é um ponto de atenção. Ele tem 6 centavos por cota e está distribuído, tendo que usar menos de 1 centavo. Como nós vimos lá em cima, deu 9,66. Então, menos de 1 centavo. Mas mesmo assim, se ele continuar tendo que usar assim, uma hora, ou ele vai parar de usar reserva e vai diminuir o dividendo para 9 centavos, 9 centavos e meio, ou vai chegar uma hora que vai acabar o dividendo também. Por que está tendo resultado menor do que o distribuído? Provavelmente é devido ao IPCA, porque no segundo semestre é menor do que no primeiro. Então, ele deve ter feito um pouquinho a reserva no primeiro e vai distribuir no segundo. Mas devemos ficar, você que é cotista do fundo, ficar de olho nisso, que qualquer mês pode cair para 9 centavos. Aí você já vai saber por que, se você estiver vendo esse vídeo. Que a composição do seu portfólio tem cerca de 79% do seu portfólio em CRI, 11% em fundos imobiliários, 6,7% em permutas financeiras e 2% em caixa. Seus CRIs indexados a CDI rende CDI mais 2,75% e é responsável por cerca de 11% do book. Ele tem cerca de 76% dos seus CRIs indexados a IPCA e INCC+, que é a permuta, com a taxa de IPCA mais 8,67%. Que ele tem GPM, quase nada, né? E em fundo imobiliário tem cerca de 11,51%. Seu book de CRIs e mais permutas tem o spread de crédito 2 pontos, 2 bips, né? Fala. Seu LTV médio é 49%. Aqui ele fala das movimentações que teve. Em agosto, o fundo realizou alienação parcial dos CRIs FS Bio e Galvin Porto 2 Life Senior, com ganho de capital de aproximadamente 83 centavos. Em setembro, o fundo adquiriu cerca de 40 milhões do CRI Nova Milano KSM, remunerado a IPCA mais 10% ao ano. Aqui referente aos seus certificados de serviços imobiliários, aos CRIs ainda, ele tem cerca de 31% em imobiliário residencial, 21% em varejo alimentício e 9% em varejo. E tem cerca de 23% em outros. Aqui a sua indexação, cerca de 85% da carteira é IPCA, 14,64% CDI, como nós já vimos lá em cima. Sua série, cerca de 89% é série única, então quase todo o portfólio é série única. Aqui são seus vencimentos de duration para 2025. Ele tem apenas 1% da carteira de vencendo e a maioria é depois de 2031. Aqui são seus CRIs. Como podemos ver aqui, ele só tem apenas 3 ativos acima de 3% do PL. Então, a carteira de CRI dele é muito bem pulverizada, muito bem diversificada. Se der problema, o estrago vai ser mínimo. Vai ter estrago, mas vai ser mínimo. Só a duration da carteira de CRI é cerca de 4 anos. E aqui foram certificados os seus CRIs que deram problema no passado, que é o CRI Heart. Após o vencimento da operação, exclusão das garantias, o fundo deteve uma participação no edifício Oceanic na cidade de Santos. O outro foi o Urbiplan Mezanino. Em abril de 2018, a Urbiplan entrou com um pedido de recuperação judicial, sendo este aprovado no mesmo mês. Desde julho de 2018, o escritório contratado tem atuado para defender os interesses dos investidores. Ou seja, já faz muito tempo que está rodando aí. E vai muito mais para frente, quase 10 anos. O CRI Next Group
um benefício e defesa dos cotistas, a gestora e demais credores resolveram avançar na execução das garantias do papel. Vale ressaltar que não haverá nenhum impacto nos rendimentos do fundo, dado que a empresa se encontra inadimplente há mais de 2 anos, então já faz 2 anos que está tomando calote e agora vai executar garantias. Aqui está sua carteira de CRIs detalhadamente, CRI por CRI. Se você quiser olhar, eu aconselho que você entre no relatório e confira direitinho. Aqui está sua carteira de FIIs, que ele informa que o fundo encerrou o período com 463 milhões em cotas de fundos sob gestão. Seus dois principais é o LP-LP11, com cerca de 19% da carteira de FIIs, ou 88 milhões. E o outro é o HGRU11, com 14,86%, cerca de 68 milhões. Aí tem outros aqui, tem mais alguns mais conhecidos também, com GARI com 8%, os PVJ também é o mais conhecidinho, e em outros FIIs, cerca de 15%. Aqui são as permutas financeiras. O fluxo de caixa das obras oriundas das permutas financeiras são fluxos recorrentes, mas oscila em função da dinâmica das parcelas pagas pelos compradores das unidades. Que seria o fluxo dele, aproximadamente 20% do início da obra e aproximadamente 80% do fluxo depois que é entregue. Ele tem uma taxa de INCC+, barra IPCA+, e mais 13,45%. E esse book, a carteira de permuta dele, tem cerca de 276 milhões. E uma duration de 3 anos. Que ele detalha mais um pouco no permuta financeiro, nós já vimos lá em cima que esse mês não foram realizados investimentos nos permutas financeiros. Aqui seria como se fosse uma DRE só das permutas financeiras, detalhadamente. Aqui são as permutas financeiras detalhadamente. Cada um, foto, porcentagem da obra, lançamento, quando que está previsto para entregar, quantos que já foi, porcentagem que já foram vendidos, e assim vai. E aqui foram os outros ativos, esses são os prédios. E a maioria desses prédios que estão aqui foram devido à execução da garantia. Que nem esse daqui, Oceanic, lá em Santos, objeto de execução do CRI Heart. Então ele pegou esse edifício que estava como garantia do CRI. Esse Jardim Europa 1 aqui também, pagamento do CRI Torp, assim como esse Vila Bastos, do CRI Torp também. O único que aqui ele não especifica que foi pego como garantia de algum CRI que deu problema, esse Cambuí 1 aqui, fica lá em Campinas, que ele fala que é uma unidade de apartamento residencial que está disponível para venda e tem um valor contábil de 393 milhões. 393 mil, desculpa. Bom, esse foi o relatório do MXRF11. Mais uma vez, ponto de atenção, ele está distribuindo mais do que está gerando. Ponto negativo, relatório atrasado. Tem que puxar a orelha da XP, um dos maiores fundos da bolsa, com o maior cotista, e eles trataram seus cotistas desse jeito. Então o mínimo, né, que eles têm que fazer é trazer um relatório pelo menos atualizado, né? Mas que atrase 15 dias, 10 dias é uma coisa, atrasar um mês, aí já tá de sacanagem, né, dona XP? Ponto positivo, né? Lógico, todos os fundos imobiliários têm pontos positivos e negativos. Ponto positivo é um fundo high grade, muito seguro, muito bem diversificado, muito bem pulverizado. Agora a questão é se o yield que ele está pagando vale o risco de estar numa renda variável. Mas isso aí depende do seu método de alocação, seu método de investimento. Lembrando que nada que apareça nesse vídeo é recomendação de compra nem de venda, tem apenas caráter informativo para auxiliá-los nos seus estudos. Então, na minha opinião, um ótimo fundo, com alguns pontos a melhorarem, mas todos temos. Perfeito só Jesus Cristo. Eu, particularmente, não tenho na carteira porque eu acredito que tenha outros fundos de papel e melhores oportunidades. Mas deixa aí no comentário se você tem, há quanto tempo que você tem e se a rentabilidade dele vale o risco, na sua opinião. Muito obrigado, esse foi mais um vídeo JMB Invest e até a próxima. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi útil, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho das notificações e passe essa informação para seus amigos e familiares
Muito obrigado pela companhia. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça: Jesus te ama e eu também.